Gurias, manas, meninas e mulheres. Eu tô aqui pra gente bater um papo, pra gente refletir juntas. Eu quero compartilhar uma reflexão que eu tenho tido nessa semana. E a reflexão é sobre comparações. Bom, a gente está vivendo esse tempo de muitas comparações o tempo todo. Principalmente no meio da nossa categoria. Bom, cada dia que passa, eu tô assustada com o tanto de comparações que a sociedade feminina tá vivendo, sabe? É impressionante. Vez ou outra, eu mesma me pego me comparando. E eu sempre estou ouvindo de amigas, de familiares, na internet, então tá assim. De mulheres se comparando. De mulheres que param pra pensar, eu tô ficando pra trás. Eu não tô avançando. Parece que eu tô parada. E você começa a se perguntar, ficando pra trás de quem? De quê? Por quê? E é tanta cobrança, autocobrança, é muita autocobrança. E eu estava refletindo, tá? E isso é independente da classe social, baixa renda, média renda, independente. Eu vi uma mulher muito famosa na internet, né, no YouTube, postando que estava se pegou comparando porque que ainda não tinha chego em tal lugares, agora ela... Gente, isso é independente se é rica, se é pobre, é umas comparações sempre assim, o marido da outra é melhor do que o meu, o filho da outra é melhor do que o meu, o canal da outra é melhor do que o meu, a outra tem uma casa melhor do que a minha, que tem isso e faz viagens e eu não faço, a outra tá casando, eu não tô, a outra tem filhos saudáveis, eu não tenho, e por aí vai. Então, a gente tá vivendo como se fosse uma febre, a febre da comparação, parece até que é altamente contagioso, a febre da comparação. Isso é coincidência? Isso é normal? Talvez não. Ou talvez sim, né? Então vamos refletir nisso, o que está acontecendo. Também você já andou se comparando ultimamente? Você percebe que cada mês que passa, cada ano que passa, mais você está se comparando com alguém? Tá achando que tá ficando para trás? Tá achando que não tá fazendo o que deveria estar fazendo? Tá achando que deveria estar num outro patamar financeiro e ainda não tá? E geralmente são coisas que envolvem dinheiro, tá? Que envolvem o ter. Sempre o ter. Quem já tem, quer ter mais, né? Quer ter mais, quer ter mais. Quem viajou uma vez, quem viajou 5, quer viajar 10. Sempre quer mais. Quem já tem uma casa de um bom patamar, já quer ter outro casarão, já quer ter... Quem tem uma casa alugada, quem tem negócios, patrimônios, já quer ter mais. E assim, tudo muito rapidamente, tudo muito de forma imediata. Parece que é uma febre no momento que a gente está vivendo. Se você for parar para perguntar de alguns familiares, conhecidos, você vai ver que quase todas ou todas estão passando por esse momento de comparação, né? Então vamos analisar algumas questões. Eu acredito que a comparação não é que seja uma coisa totalmente errada, né? Muitas vezes tem um provérbios em Eclesiastes que diz assim: as competições, né, entre as pessoas é que fazem com que as pessoas queiram mais. Se eu não me engano, Eclesiastes 4.
Então, mas deixa eu conferir aqui, porque eu não sou muito boa de referência. Mas tá aqui. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Aqui. Eclesiastes 5:3. 5:3. Então, a gente tem que analisar se a gente tá querendo competir com quem? Pra quê? Ah, mas, por exemplo, eu tenho um propósito de seguir uma carreira e eu já tenho faculdade, eu já tenho 2 pós-graduação e eu preciso ir fazer tal coisa e tá, mas com o objetivo de quê? Pra quê? Eu já tô num nível financeiro bom, já alcancei muitos objetivos que eu pretendia, eu tenho minha casa própria, eu já tenho, mas eu quero, mas para chegar aonde? Que fase eu estou agora? As perguntas são importantes para remediar aonde a gente quer chegar. Que fase eu estou agora? Para entender por que eu quero mais. Que fase eu estou agora para olhar e vivenciar, aproveitar aquilo que eu estou vivendo nessa fase. Existe, por exemplo, a fase das crianças pequenas. E tem uma enxurrada de mães na internet da vida dizendo: eu não dou conta porque eu parei de trabalhar para ficar com essas crianças, mas eu preferia voltar a trabalhar porque isso é muito cansativo, porque isso é horror, porque ficar com criança e blá 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 blá. Que fase você está com a sua criança? Porque se ela tem menos de 3 anos, é uma fase. Então, menor de 1 ano é uma fase. Aí, de 1 até os 3, meados dos 3 é outra fase. E a gente tem que aprender a vivenciar cada fase. É aquela sensação que a gente tem de que tá perdendo tudo, o tempo todo tá perdendo alguma coisa. Mas eu acredito que o que deixa essa sensação na gente é a sequência de comparação vindos de fontes das redes sociais. Se você for parar para analisar e refletir, são comparações que sempre está relacionada à vida do outro, do que o outro posta. Entendeu? E o outro tem uma casa legal, faz mesa posta todo dia, e cama posta, e ele posta, você começa a ver aquilo e se comparar. Eu não tenho. Eu ainda não cheguei lá. Eu não tenho condições financeiras para fazer uma mesa posta dessa. Eu queria fazer, mas eu não tenho. Aí, eu não tenho condição financeira de fazer essa viagem. Ela já foi 3 vezes para Orlando. Ela vive lá no litoral do Nordeste. Ela vive em compras, né? Mostrando as compras, mostrando na academia. Olha como o corpo dela tá. Mas eu tô aqui dentro de casa com esses meninos pequenos, só vivo descabelada, só vivo fazendo coisas que eu começo e não termino. Parece que a minha vida não sai do lugar, entra ano e sai ano, e eu com essa cara de doméstica, dentro da minha casa, com um marido chato e resmungão, um marido parado. O marido da outra é ativo, o marido da outra é líder, é empresário, é eficiente. O meu marido é um panaca, um banana, que não sabe nem trocar uma lâmpada. Meninas do céu, vamos refletir. Aonde a gente vai chegar com isso? São os excessos de informações e de postagens que tá fazendo da nossa mente um lixo. Entende? Tá fazendo das nossas emoções um saco de pancadas. Tá nos frustrando e acabando. E aí, quando você nem percebe, você acha que você tá depressiva e precisa de um remédio também para depressão ou para ansiedade, você precisa de uma terapia, você precisa... Porque tá todo mundo fazendo terapia, eu tenho que fazer também.
E não é bem assim. Muitas vezes é excesso de postagens que você vê, não é nem que você posta, é que você consome. E aquilo começa a te corroer por dentro, dizendo, ei, você tá pra trás. E você não tá pra trás de ninguém. Vamos se comparar? Você quer se comparar? Ok. Mas vamos fazer o seguinte, se compare com quem? Com o nível de pessoas da sua faixa etária financeira, da sua faixa etária, pode ser religiosa, da sua faixa etária materna, a sua idade. É isso. Por exemplo, eu vim de uma família não pobre de marré de passar fome, mas uma família que só tinha o básico para viver. Eu não soube, nem eu, nem meu marido, eu não soube o que era pizza, sanduíche, essas fast foods, eu não soube até eu me casar. Porque não é que os meus pais não gostavam, é que eles não tinham condições de comprar. Nem eles comiam, como é que vai dar pros filhos? Nem eu, meu marido. Eu não soube o que era, sabe, sair para um lanche, comer um pastel com os meus pais. Eu não soube o que era isso. Então, esse era o nível, para você ver, das condições financeiras que a gente tinha. A gente não tinha dinheiro pro lanche. A gente não tinha carro, não tinha transporte. O que nós tínhamos era uma bicicleta, morava no interiorzinho, tínhamos uma bicicleta. Mas os meus pais não pagavam aluguel, por exemplo, nem financiamento. Não tinham rede social, não via minha mãe reclamando o tempo todo porque é a casa doméstica, porque é a vida de doméstica, porque eu não via isso. Por quê? Porque ela não tinha com quem se comparar. Para ela aquilo era normal. Então, muitas das coisas eu experimentei depois que eu casei e melhorei um pouquinho comparado a isso. Então, eu e meu marido viemos de famílias humildes. A gente, para ter um casamento, a gente mesmo pagou o nosso casamento bem simples, numa comunidade, tudo simples, mas para pagar o bolo do casamento. Foi eu e ele, nós trabalhávamos e nós pagamos. Nós saímos da casa dos nossos pais, não tínhamos nenhum móveis, não tínhamos carro, não tínhamos transporte, não tínhamos nada. 2 trabalhadores de CLT ganhando no máximo R$1.000, porque era aquela época, há 16 anos atrás, na cidade onde eu morava, não passava de R$1.000, um salário mínimo. E pagávamos aluguel. A gente não recebeu nada dos nossos pais, não herdamos nem um prato, nada. Tudo construímos do zero. E foi muita luta, e depois para ter o primeiro terreno, a gente teve que fazer um empréstimo, meu marido teve que fazer e tal, e sempre muita luta, né? Então foi muito devagarzinho as coisas pra gente conseguir alguma coisinha. Muito pingadinho. E quantas vezes eu me deparei e pensei, parece que eu não saio do lugar. Mas hoje eu entendo. Por quê? Quando eu me comparava com uma pessoa que casou, mas já recebeu um apartamento dos pais. Então já casou sem precisar morar de aluguel. Já tá com... Aí com isso, como ela não precisa pagar aluguel, ela já consegue comprar um carro muito bom. Casou, mas já recebeu dos padrinhos, da madrinha, os móveis do apartamento ou da casa. Já tinha um terreno, casou, mas já tinha algo pronto, porque os pais já vieram de uma base melhorzinha, já ajudaram, entende? Então, para essa pessoa, ela tá 50% a mais do que você na corrida. Não tem como se comparar com isso. Entende? Então, você acaba se comparando com gente que já tá anos-luz na sua frente. Isso é injusto, isso é uma burrice. Não dá pra se comparar. É como você tá malhando na academia por 3 meses, de repente você olha aquela mulher e fala, poxa, eu tô aqui, eu não como isso, eu não como aquilo, eu faço minha dieta certinho, todos os dias tô malhando e não saio do lugar, continuo do mesmo jeito.
Mas aquela pessoa ali já tá há quantos anos na academia? 5, 6, 10 anos malhando. Aí você quer se comparar com o seu 3 meses praticando exercício físico com aquela que tá há 10 anos. Gente! E às vezes acontece isso nas comparações pela internet. Ah, mas aquela, olha como é que é a casa dela, olha como é que é um brinco, olha como é que é tudo arrumado. Gente, como é que ela consegue dar conta de tanta criança e ser plena e ser linda? E olha a casa dela. Ai, com certeza o marido dela é rico. Mas muitas vezes você tem que ver que aquela pessoa, ela já veio de uma base boa. Então você tem que respeitar o seu começo, os seus avanços, por mais que sejam pequenos, mas respeite esse tempo. Não se compare com quem já nasceu na frente que você. Entende? Agora você tem alguém para se comparar? Você quer seguir alguém que para você se sentir bem e parar de se comparar? Siga uma pessoa, veja conteúdos dessa pessoa que são da sua classe também. Porque aí você não fica tão frustrado. Ainda tem, entre parênteses, aquelas situações que nem tudo que se vê na internet é verdadeiro, né? Então, siga alguém que é da sua classe, que não vai te trazer uma frustração postagem após postagem. Siga alguém que está ali, quem sabe crescendo junto com você. Você quer pegar uma dica? Eu não sou contra seguir pessoas, por exemplo, que já são ricas, que já estão em outro patamar, que fazem aquela, né, mulher gosta de coisa de casa, que tem uma casa impecável, linda, tudo. Eu não sou contra. Pegue só o que é bom. Mas se você começar a consumir conteúdo demais dessas pessoas, você vai se sentir para baixo sempre, nunca vai parar de se sentir para baixo. Porque a vida dela é muito diferente da sua. Aí você vai botar a culpa no marido, nos filhos, nos pais, em tudo que é gente, sabe? E você vai achar que o problema é que você não faz nada, você não tem dinheiro, você isso, você aquilo, você precisa de mais, de mais, de mais. E na verdade você não precisa de mais. Você precisa parar e refletir e fazer certas perguntas, fazer uma autoanálise. Para que tanto que eu quero correr desse jeito? Para que tanto que eu preciso desse trabalho que me consome dia após dia? Para mostrar o quê? Para mostrar para alguém que eu venci na vida? Para mostrar que eu tenho meu dinheiro, ninguém me controla? Falando agora, né, de uma tendência que está se falando muito na internet sobre a mulher trabalhar ou não trabalhar. Você tem que ponderar. Ah, mas a fulana lá trabalha. E outra hipocrisia que tem na internet é muitas mulheres dizem assim: eu não trabalho fora de casa, sou dona de casa, cuido dos filhos, etc. E sou produtora de conteúdo. É produtora de conteúdo? Nem sei. Criadora de conteúdo. Aí não trabalho fora. Ou trabalho em casa. Aí sou criadora de conteúdo. Quando você vai ver, a mulher tá lá e vende curso, e vende, quer te enfiar um monte de curso e você fica seguindo e fica querendo comprar tudo que ela oferece no link, nisso. Aí não trabalha fora, mas vai ver, trabalha mais do que tudo para vender, para manter uma vida, um status bom, para poder conseguir ainda mais seguidores, etc. E mais engajamento. Então você tem que fazer essa análise. Parar de pensar nos outros, parar de pensar na vida do ABC e pensar na sua vida. Porque a gente precisa viver um objetivo de cada vez. Tenta seguir isso. Viva um objetivo de cada vez. Isso é o suficiente. Tá bom? Beijo. Reflita.